Vamos nessa, galera! Um empresário anunciou que o Fortaleza desembolsará 5 milhões por Daverson. Um profissional da mídia trouxe detalhes sobre o desfecho da negociação com o Atlético Mineiro. Times europeus comentam a contratação feita pelo Fortaleza. Enquanto o Vojvoda demanda e o elenco passa por renovação nesta temporada, a mídia está atenta à mudança de cenário, destacando o estádio Presidente Vargas cheio durante o confronto contra o Juventude, a saída de Zé Welson e muito mais. Você confere tudo isso a partir de agora. Começando mais um vídeo, sou o narrador e te dou as boas-vindas para o nosso giro de notícias de hoje, sexta-feira, dia 9 de maio de 2025. O Fortaleza retornará aos gramados amanhã, dia 10, sábado, às 4 da tarde, no estádio Presidente Vargas, carinhosamente chamado de PVzinho de Açúcar, em partida válida pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, enfrentando a equipe do Juventude. Como será o jogo que abre a rodada, é crucial que o Leão faça sua parte, vença o Juventude e se distancie da zona de rebaixamento de forma definitiva. Em seguida, nossa tarefa será monitorar o progresso da rodada após o jogo do Fortaleza, que na terça-feira enfrentará o Atlético Bucaramanga da Colômbia pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Na verdade, na madrugada de ontem, por volta de 1h30, estive no aeroporto recebendo uma amiga que chegava de viagem e avistei muitos torcedores do Bucaramanga desembarcando. Portanto, os colombianos já estão em território cearense e, sem dúvida, marcarão presença no Castelão na terça-feira. Antes de prosseguir com as notícias deste vídeo, gostaria de fazer um lembrete breve para você se inscrever no canal. Gustavo Mancha participará de uma coletiva ao vivo para a imprensa no PI. Ele já havia concedido uma coletiva gravada pelo clube durante uma das viagens que o Fortaleza fez no mês passado, mas isso não conta como coletiva ao vivo. Agora quero entrar no tema principal, pois tem uma informação bastante relevante sobre Daverson. Quanto o Fortaleza irá desembolsar para adquirir Daverson do Atlético Mineiro? Há 41 dias no P, Daverson já se tornou um grande destaque tanto dentro quanto fora de campo. E ele vestirá a camisa 18 até o final de 2026 com a opção de renovação por mais uma temporada. O Fortaleza fará um pagamento de 5 milhões ao Atlético Mineiro, de acordo com informações da coluna. Esse valor será pago em parcelas, sendo o mesmo montante que foi utilizado na venda de Renato Kaiser para o Vitória. A transação foi feita no mesmo período, o que significa que o tricolor conseguiu realizar uma troca de centroavantes no elenco com valores equivalentes. Portanto, o Fortaleza foi muito... O valor será pago em parcelas? Esse montante é equivalente ao que se recebe na venda de um atleta para outra equipe? A transação foi feita no mesmo intervalo, ou seja, o time conseguiu efetuar uma troca de atacantes ao realizar transferências de valores iguais. Por isso, a administração demonstrou grande capacidade de planejamento, não é? Vendeu um atleta e com os recursos obtidos contratou outro e tudo tem funcionado de forma satisfatória. O jogador está em um momento excelente na equipe. E, aliás, gostaria de compartilhar uma informação curiosa sobre ele. Nos últimos 4 encontros em que foi titular, balançou as redes em 3. E apenas em 1 ele não conseguiu marcar, pois o goleiro fez uma defesa impressionante em uma cabeçada. Não sei se a bola bateu na trave ou se foi de fato uma defesa sensacional. Aqueles que têm memórias mais vívidas, foi a bola na trave ou uma defesa espetacular do goleiro? Pessoalmente, creio que foi uma defesa do goleiro, mas posso estar equivocado. Quase que o jogador também fez um gol naquela partida. Apesar disso, um companheiro teve uma performance bem abaixo do esperado naquele jogo, certo? Assim, alguém ainda duvida que ele é o titular absoluto hoje em relação a outro atleta? Bom, se você pensa diferente, fique à vontade para deixar seu comentário, pois opiniões divergentes são sempre bem-vindas. Retornando às informações mais relevantes, a imprensa europeia está analisando um reforço para a equipe. Sim, foi divulgada uma notícia sobre um volante, a nova contratação que vem de um clube espanhol. Como será que a equipe planeja integrar esse jogador ao seu plantel? O clube está prestes a anunciar o meio-campista, que foi formado em um grande time brasileiro e passou por importantes clubes da Europa.
O atleta, que tem 27 anos, chegará na próxima janela de transferências, programada para o início de julho, com vínculo de 3 temporadas, embora haja indícios de que ele possa se juntar ao elenco já na janela do Mundial. A avaliação da equipe é de que o jogador não se encaixa no perfil do típico camisa 10. Ele se caracteriza como um terceiro homem no meio-campo, atuando como volante, mas tem a habilidade de jogar em uma posição mais adiantada. Portanto, a expectativa é que ele desempenhe uma função semelhante à de um jogador que já esteve no clube, como foi mencionado anteriormente. No formato atual, que varia entre 4-4-2 e 4-3-3, o volante tem a missão de criar jogadas juntamente com outros atletas, mas se posiciona com mais liberdade para se infiltrar na área adversária. A análise indica que o novo jogador tem potencial tanto para conduzir a bola quanto para fornecer opções ao ataque, ou seja, ele é capaz de articular as jogadas do time. Desse modo, o departamento de futebol acredita que ele é um atleta canhoto com alto nível técnico, apto a agregar qualidade, tornando-se uma peça-chave em uma proposta de jogo mais dominante, com maior controle de posse de bola. Isso proporcionará ao técnico uma nova alternativa para o meio-campo, similar ao que ocorreu com um jogador que se destacou em 2024, apesar das diferenças nas características. Quando o atleta foi adquirido pelo clube espanhol, um veículo de comunicação o descreveu como alguém com excelente capacidade de finalização e habilidade para ultrapassar linhas com passes. Embora possa atuar em qualquer posição do meio-campo, sua função principal é a de meio-campista ofensivo, desempenhando papéis tanto internos quanto externos. A imprensa espanhola, assim, está enfatizando as qualidades do novo atleta. Esperamos que ele consiga atender às expectativas criadas pela mídia. Essa é a expectativa dos torcedores. No entanto, parece que a confiança do público em relação a ele não é muito elevada, considerando as contratações realizadas no início do ano que não tiveram um desempenho satisfatório. Assim, vamos aguardar que ele possa mostrar um bom desempenho ao menos. Acredito que será bastante interessante e sua apresentação deve acontecer em breve. É fundamental lembrar que ele representa uma oportunidade no mercado, assim como diversas contratações que o clube fez neste começo de temporada. Outra fonte que comentou sobre o jogador produziu um infográfico muito interessante a respeito dele. Em breve, o Fortaleza estará em campo, lembrando que representa uma oportunidade de mercado, assim como ocorreram com as diversas contratações feitas até o momento, totalizando 6 nesta fase inicial da temporada. Um novo atleta que traz versatilidade é Matheus Pereira, que deve se juntar ao Fortaleza. Ele é um meio-campista canhoto de 27 anos, reconhecido por sua habilidade em desempenhar diferentes funções. Desde 2021, tem se destacado em campo com mais frequência e por períodos mais longos. Pode atuar como segundo volante, armador ou mesmo como um terceiro homem no meio-campo. O ritmo de jogo é um tópico que já discuti em um vídeo anterior. Dependendo das circunstâncias, ele pode recuar para desempenhar a função de segundo volante, posição em que teve mais atuações nos últimos 3 anos no Eibar da Espanha. Essa foi a sua posição predominante na temporada de 2024 e 2025, na qual participou de 29 partidas como titular. Com um perfil de criador, Matheus Pereira foi escalado como camisa 10 próximo ao centroavante em várias ocasiões também no Eibar da Espanha, embora seu desempenho diminua quando precisa jogar de costas para o gol. Sua principal característica é a capacidade de observar o jogo de frente. Espero que ele se destaque e que suas habilidades sejam valiosas para o Fortaleza. A mídia tem enfatizado o retorno do Fortaleza nesta temporada, destacando a revitalização do Leão. Nos 2 últimos jogos, percebi um renascimento, uma esperança visível não apenas no fim do túnel, mas em toda a sua extensão. Momentos que trouxeram à tona lembranças das grandes atuações sob a direção de Vojvoda. Os próximos desafios serão fundamentais para uma nova análise. A performance do Fortaleza no empate contra o São Paulo no Morumbi foi promissora. A exibição impressionante na vitória sobre o Colo-Colo no Castelão revelou um Fortaleza que se afirmou como um verdadeiro gigante, dominando as ações e sendo o protagonista do espetáculo.
Existem sutilezas que considero essenciais para a diferença no desempenho? O passe ou a bola deixada por Pikachu para Luceiro marcar um belo gol demonstra claramente que a confiança e a serenidade retornaram ao grupo. Também é válido mencionar o gol de Breno Lopes. Não afirmo que o Fortaleza já recuperou totalmente seu nível, mas posso garantir que está no caminho certo. Se continuar nesse ritmo, certamente resgatará nos gramados a magia e o encanto de um elenco que já viveu momentos extremamente vitoriosos. Mário Kempis também comentou sobre isso, mencionando que o Fortaleza demorou um pouco, mas conseguiu despertar a tempo para se reerguer na Libertadores. A vitória por 4-0 sobre o Colo-Colo deixou o Fortaleza muito próximo de garantir uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Para se assegurar nessa próxima fase, é necessário vencer o Bucaramanga. Após um início preocupante, com uma derrota considerável para o Racing, o Leão poderá se estabelecer entre os 16 melhores com uma rodada de antecedência. É importante destacar que nos 10 jogos em que não conseguiu triunfar, o Union Fortaleza apresentou sinais de recuperação apenas no empate da semana passada, que terminou sem gols contra o São Paulo no Morumbi. Até então, o time enfrentava dificuldades que levaram muitos a questionar a direção de Vojvoda e as várias contratações realizadas neste ano. Contudo, é preciso ser justo. Apenas Dave, um dos atletas contratados para esta temporada, foi titular. O restante da equipe consistiu em jogadores que já faziam parte do elenco anterior, incluindo o jovem zagueiro Gustavo Mancha, que veio das categorias de base. Vamos observar como será o desempenho daqui para frente, especialmente porque o Leão precisa vencer o Juventude no PV para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Continuando com o nosso vídeo, o árbitro que irá apitar a partida será Lucas Paulo Torezin, do Paraná. Ele será assistido por Vitor Hugo em Santos, também do Paraná, e Fernanda Andréa Gomes Antunes, de Minas Gerais. A quarta árbitra será Débora Cecília Cruz Correia, de Pernambuco. O VAR ficará sob a responsabilidade de Rodrigo D'Alonso Pereira Ferreira. O oficial responsável pela partida será um árbitro originário do Paraná, que terá o apoio de 2 assistentes, um deles também paranaense e o outro de Minas Gerais. A quarta árbitra virá de Pernambuco, enquanto a responsabilidade do VAR ficará a cargo de um profissional de Santa Catarina. O Juventude, que possui um histórico desfavorável como visitante e enfrenta um longo tabu contra o Fortaleza fora de casa, necessita de incentivo. Este embate promete ser difícil, mas com confiança é viável alcançar um bom resultado. Há quase 3 meses, o Juventude não conquista uma vitória fora de seus domínios, acumulando 5 derrotas consecutivas como visitante. A expectativa é que essa sequência se mantenha no próximo jogo contra o Fortaleza. O treinador fez uma declaração significativa nos bastidores após uma vitória recente, onde fez um apelo ao elenco, e o time respondeu positivamente em campo. A intensidade é crucial, mas não deve ser confundida com a falta de concentração. É imprescindível estar atento em todos os momentos. A equipe precisa atuar com determinação e vigor. O apelo por maior intensidade foi correspondido, resultando numa harmonia perfeita entre as estratégias técnica e tática do treinador, o que levou ao triunfo. É encorajador que tenham conseguido resgatar essa intensidade a tempo e espera-se que ela se mantenha. É verdade que nem sempre as vitórias são garantidas, mas o mais importante é desempenhar bem, entendendo o próprio papel em campo, respeitando as orientações do treinador e buscando recuperar o que foi perdido no início da temporada. A fala do treinador foi motivadora e a vitória foi um reconhecimento disso. Ele esteve recentemente em uma loja da cidade, onde foi calorosamente recebido pelos torcedores, posou para fotos e deu autógrafos. Essa iniciativa, em homenagem a um marco importante em sua carreira, foi comovente tanto para ele quanto para os fãs. Seria interessante ver eventos desse tipo em outros lugares também. Além disso, há notícias sobre a possível transferência de um jogador que não permanecerá no time atual e já há negociações em andamento.
É fundamental ficar atento aos desdobramentos dessa situação financeira e verificar se a transferência realmente se concretizará. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol brasileiro pode estar prestes a viver uma de suas maiores reviravoltas. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, conhecido mundialmente por sua influência econômica e por ser o dono do Newcastle United, surpreendeu o mercado ao fazer uma proposta bilionária pela Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Fortaleza Esporte Clube. A movimentação, ainda em fase inicial, vem sendo tratada com cautela por ambas as partes, mas fontes próximas às negociações indicam que a oferta colocada sobre a mesa ultrapassa a marca de $1 bilhão, o que poderia transformar radicalmente o patamar financeiro e esportivo do clube cearense. A investida do príncipe saudita reforça uma tendência global de interesse de magnatas do Oriente Médio em clubes fora dos grandes centros europeus, buscando não apenas retorno esportivo, mas também projeção de marca, engajamento popular e diversificação de ativos no universo do futebol. A proposta bilionária por uma SAF brasileira sinaliza um novo estágio dessa estratégia, mirando agora em mercados emergentes que possuem forte apelo popular e potencial de crescimento. Características que o Fortaleza apresenta com destaque nos últimos anos. Sob a gestão do presidente Marcelo Paes, o clube cearense se notabilizou por sua organização financeira, estrutura moderna e desempenho esportivo consistente, tanto em competições nacionais quanto internacionais. Isso despertou a atenção de investidores estrangeiros e agora o interesse de bin Salman representa o ponto alto desse processo. Caso a proposta seja aceita, o Fortaleza pode se tornar o primeiro clube nordestino a ingressar com força no cenário de investimentos internacionais de alto calibre, entrando em uma nova era de protagonismo. O impacto de uma eventual aquisição seria gigantesco, com possibilidade de contratações de peso, fortalecimento das categorias de base e expansão da marca do clube no exterior. A torcida, que já vive uma fase de orgulho e identificação com o projeto atual, observa com expectativa e certo receio a possibilidade de mudanças profundas. Entre a chance de sonhar mais alto e o temor de perder a identidade construída, com esforço, o futuro do Fortaleza está no centro das atenções do futebol nacional. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!